Eu saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ver um pouquinho aqui sobre a carta de 1 Pedro. Pedro escreveu essa carta por volta do ano de 64 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta justamente para encorajar, fortalecer os cristãos judeus que estavam sofrendo oposição e tribulação por causa da sua fé. Foi num período da perseguição sob o imperador romano Nero. A sua intenção, irmãos, quando Pedro escreve essa carta para os cristãos daquela época que estavam passando por essa grande perseguição, é que ao ler estas palavras eles fossem animados com a esperança da vida eterna. Nós podemos observar nos 5 capítulos que tem na primeira carta de Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes, mas ele fala de Jesus o tempo todo, quando ele está escrevendo a sua carta. Pedro era tido como um homem inculto, mas no entanto ele escreve uma carta tão valiosa, tão maravilhosa, tantas coisas que ele deixa de ensino. Como nós podemos ver, Pedro escreveu para os cristãos que estavam sendo perseguidos daquela época. Irmãos, eu tenho para mim o seguinte, hoje não é mais. Hoje não é mais para aqueles cristãos, aquele tempo passou, acabou. Mas a perseguição continua. E hoje é para nós, é para mim, é para você que esta carta foi escrita e ela faz parte do cânon, sagrado. Hoje ela é palavra de Deus para nós. Quando você lê 1 Pedro, Pedro escreveu, mas hoje é palavra de Deus para nós. E a palavrinha-chave que a gente vê nos 5 capítulos que Pedro escreve aqui na sua primeira carta é a palavra sofrimento. Esse sofrimento que Pedro fala aqui não é o sofrimento por catástrofes naturais, não é nada disso. É um sofrimento causado pela perseguição por causa da minha e da sua fé, a nossa fé. Este é o sofrimento que Pedro fala na carta dele, que nós cristãos passamos e estamos vivendo nos nossos dias hoje. Eu creio que nós já estamos vivendo perseguições hoje. Todo aquele que tem coragem de externar a sua fé publicamente, onde estiver, pode ter certeza, meu irmão, você vai ser renegado, rejeitado. Isso já é perseguição. Não estou nem falando de perseguição a ponto de morte, como foi no tempo de Nero, como foi Paulo morreu, Pedro morreu. Nero fez causou um estrago na vida dos cristãos daquela época. Acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Infelizmente, irmãos, hoje é conosco. Hoje, se você declara contra aborto, contra esses movimentos que tem LGBT e outros movimentos mais aí, que estão modernos hoje para os incrédulos, se você se declara contra e tem que se declarar mesmo, porque eu sou contra, você vai ser perseguido. E hoje a perseguição está ficando até legal. Estão fazendo leis para poder a perseguição ficar legal contra nós. Você hoje tem que ter cuidado com o que fala, senão você é taxado de homofóbico. Hoje a perseguição, irmãos, essa perseguição que Pedro está falando aqui, não é perseguição, como eu já disse, catástrofes naturais, aconteceu um desastre. Não é isso. Esse sofrimento é por causa das perseguições pela nossa fé. Nós declaramos sermos cristãos, seguidores de Jesus. Te prepara. Você quer ir para o céu? Eu vou repetir o que eu disse, se não me falha a memória, no último vídeo. A graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Você tem que perseverar. Você tem que se manter firme ali. Você tem que testemunhar. Te prepara, meu irmão. Essas perseguições estão hoje nos nossos dias. E Pedro, então, fala muito desse sofrimento na época para encorajar aqueles cristãos
que estavam passando por essa grande perseguição. Hoje, irmãos, vamos falar agora de nós. Essa carta hoje é para nós, é para nos encorajar. E eu quero começar aqui citando a palavra de Pedro, que hoje é a palavra de Deus. Eu quero começar lá no capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Preste bem atenção no que Pedro está dizendo. Não dá para a gente falar de tudo, é maravilhoso. Eu gostaria que você lesse os 5 capítulos da primeira carta de Pedro. É maravilhoso. Olha e preste atenção na palavra sofrimento, preste atenção que às vezes a palavra sofrimento não aparece escrito no sentido assim, a palavra sofrimento, mas aparece de outras formas, mas quer dizer sofrimento. Irmão, leia com atenção. E olha como Pedro repete o nome de Jesus o tempo todo na carta dele. Ele um dia negou a Jesus por 3 vezes. E Jesus um dia também cobrou dele 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus falou isso, repetiu 3 vezes. E eu penso que é por isso que Pedro nunca mais na doutrina dele, na palavra que ele escreveu, o nome de Jesus aparece constantemente. Ele era íntimo de Jesus. Eu e você precisamos ser íntimos também de Jesus, irmãos. Só quem for íntimo dele, só quem for muito íntimo dele, vai para a glória eterna. Te prepara que daqui a pouco nós vamos ver o final desse sofrimento aí. Mas vamos ver primeiro capítulo 4, versículo 12 ao 19. Amados, não me estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, veja bem o que a palavra de Deus está nos dizendo através da escrita de Pedro aqui para nós. Pedro está dizendo que é para nós não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, para nos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, temos que estar preparados. João 16:33, Jesus não estava falando para ímpios, ele estava falando nem para incrédulos, ele estava falando para os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo para nós, irmãos, que nós vamos ter tribulação sempre. Não pensa, hoje infelizmente estão pregando um outro evangelho, aquele evangelho que Paulo se refere, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que seja anátema. Hoje está sendo pregado outro evangelho, irmãos, onde não tem sofrimento. Venha, porque aqui só tem coisa boa, só tem vitória. Claro, irmãos, nós cristãos somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37, nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos disso, mas sabemos que também nós somos passíveis de passarmos por tribulações. E as tribulações, olha o que a tribulação faz, irmãos. Olha o que a tribulação faz, a perseguição. A perseguição nos torna mais fortes, porque refina a nossa fé. Podemos enfrentar a perseguição vitoriosamente como Cristo fez e confiamos, se confiarmos nele. Nós podemos vencer, as tribulações vitoriosamente como Cristo fez, se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor. Interessante que Pedro está dizendo, não estranheis, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Irmãos, é para nós nos alegrarmos.
com o sofrimento da perseguição. Bem-aventurado, para que nós sejamos bem-aventurados, felizes, nós seremos quando perseguidos. Mateus 5,11, se não me falha a memória, diz que bem-aventurados, felizes nós seremos quando nós formos injuriados, caluniados, levantarem falso testemunho contra nós. Não é para nós ficarmos tristes, não, é para nós nos alegrarmos. Aqui está dizendo, no versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, isso aqui é o que não pode acontecer. Eu não posso sofrer por isso aqui. Nem eu nem você podemos sofrer por isso aqui. Se sofremos por isso aqui, aí teremos consequências graves. Sabe qual é a consequência do sofrimento, de sermos participantes dos sofrimentos de Cristo? Vida eterna. Vida eterna. É uma vida que nunca mais terá fim, uma vida de gozo, de alegria. Agora, que nenhum de vós padeça como homicida, que nenhum de vós padeça, que nenhum de vós sofra por ser homicida, ladrão, malfeitor, ou como que entremete em negócios alheios, quer dizer, toda forma de erro. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Irmão, se você estiver passando por alguma perseguição, algum sofrimento por causa de Jesus, hoje é para você, não fique triste, se alegre. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, se alegre. É para nós nos alegrarmos por sermos participantes no sofrimento de Jesus. Irmãos, Paulo escreve numa das cartas dele, não dá para comparar a glória da vida eterna com essa vida aqui. Por mais que você vive na glória, aqui no triunfo, aqui nessa vida, não dá para comparar, irmãos. E mais ainda, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Irmãos, o julgamento vai começar pela igreja. Te prepara. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, pense nisso. Se começa por nós o julgamento de Deus pela sua igreja, o que será daqueles que são desobedientes, que não estão aí nem aí para a igreja, para a palavra de Deus, para Jesus, para o seu Evangelho? Estão nem aí. O que será dessas pessoas? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, o nosso tempo é curto, eu não posso prolongar aqui. Eu quero terminar lá no capítulo 1. Mas antes, quando nós estamos falando, e que a palavra-chave da carta de Pedro aqui, de 1 Pedro, é a palavra sofrimento. O sofrimento, irmãos, é algo inerente à vida humana, ou seja, o homem sendo justo ou injusto, irá passar por momentos de sofrimento, perseguição, angústia. A diferença, grave isso aqui, irmãos, a diferença é o que faz o bem verá o fim dos seus sofrimentos um dia, além do fato de que não passa por eles sozinho. Veja bem, agora já os ímpios, olha o que acontece. Já o que faz mal sofrerá aqui e na eternidade, além de passar tudo sem o auxílio de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O sofrimento é inerente a todos nós. Todos nós somos passivos de passarmos por sofrimentos, angústias, né? Momentos tenebrosos. Todos nós. O justo, o injusto. A diferença é que o justo passa por tudo isso, mas um dia isso vai ter um fim para sempre, vida eterna. E, além do mais, ele passará todo este momento de angústia e de sofrimento com a ajuda de Deus. Ele crê no Senhor. O Senhor vai estar com ele. O Espírito Santo vai estar, o Consolador vai estar com aquele que vai passar, que passa por esse sofrimento, eu, você. Já aquele que faz o mal, o ímpio, aquele que não crê em Deus, que não está nem aí para a igreja, para a palavra de Deus,
sofrerá aqui e na eternidade. A Bíblia diz que o sofrimento também é eterno. O sofrimento é eterno. Além de passar pelo sofrimento aqui, sem a presença de Deus. Essa é a grande diferença. Irmãos, capítulo 1 agora para a gente encerrar. Olha a bênção aqui. Olha o que Pedro escreveu. Capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Grave essa palavra aí. Uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aleluia! Entendeu, irmãos? Eu vou repetir isso aqui porque eu achei muito interessante. Por isso eu escolhi o início para a gente terminar a nossa pequena reflexão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, qual é a viva esperança? Que nós fomos gerados de novo. Já leu João 3? Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, fala do novo nascimento. Nós somos gerados. Irmãos, para poder entrar no reino de Deus tem que ser gerado de novo. Pedro está falando aqui que nós fomos gerado de novo para uma viva esperança. Irmãos, essa viva esperança, irmão, a única esperança que nós temos, de verdade é a esperança da vida eterna. Ou você está esperando alguma coisa de algum político, de algum homem aqui na terra? Você está esperando? Irmãos, a única esperança que nós temos de verdade, a única é a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. É aqui que eu queria terminar com você. Olha o que está dizendo. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Irmão, lá não tem corrupção. Essa nova viva esperança da vida eterna, nela não há corrupção, não há contaminação, é incontaminável e que não se pode murchar, não murcha. Vai ser como que uma flor, exemplificando aqui como uma flor que desabrocha, fica linda e que nunca mais vai murchar, vai continuar sempre. Assim será a sua vida na vida eterna, assim será a minha vida na vida eterna, irmãos. Aleluia! Guardada nos céus para vós, para nós, que mediante a fé, irmãos, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, está prestes para se revelar no último tempo. Eu creio que estamos vivendo o último tempo, irmãos. Eu não tenho mais dúvida disso. Não tenho mais dúvida disso, que estamos vivendo o último tempo, os últimos dias. Eu não tenho mais dúvida disso. Se você não está vivendo essa viva esperança, é agora. Hoje é o momento de você se render a Cristo, de você entregar a sua vida a Jesus. Faça isso agora se você ainda não está sentindo essa viva esperança. Rende. Entregue a sua vida a Cristo. Confesse a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E você então vai começar a sentir e a viver essa viva esperança. É a única esperança que temos aqui nessa terra, irmãos. É a esperança da vida eterna. É a única esperança que temos. Eu não conheço outra esperança. Eu só conheço essa, a esperança da vida eterna. Um dia, se você viver com Cristo aqui na terra, se você for fiel a Ele, um dia você vai estar com Ele e todo aquele que crê nele um dia vai estar com Ele na glória. Para essa viva esperança. É uma esperança viva, não é morta não, é viva. Grave isso, é uma esperança viva. Não é uma esperança de mortos, não, é uma esperança de vida. Viva, esperança de vida, eternamente com o Senhor na glória.
Irmãos, eu poderia começar a mostrar tantas coisas agora do céu aqui, porque se tem pregado muitas coisas da terra, mas não tem se pregado muitas coisas do céu. Peraí, mas você sabe alguma coisa do céu? Eu sei. Pela palavra de Deus, eu sei. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu imagino que se um dia, quando você chegar na glória, quiser rever alguma passagem que já passou, você chegar e pedir para o Senhor Jesus, Senhor, me mostra aquela passagem. Peraí, mas, irmão, você está pregando isso aí? Onde você viu isso? Lucas 1,37, para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus, irmão? Há impossíveis para Deus? Irmãos, na glória isso é alegria. Na glória é alegria. Já pensou a gente vendo o mar sendo aberto ao meio, aqueles dois paredões de água, de um lado e do outro? Peraí, ô irmão, o que você está falando aí? Irmãos, para Deus não há impossível. Se você não pensar isso na glória, irmãos, você está limitando Deus. Deus é ilimitado. Para Ele não há impossíveis. Ou há impossível para Deus chamar à existência aquilo que não existe? Ou aquilo que já se passou há muitos mil anos atrás? Para mim não, irmãos. O céu é alegria. O céu é alegria, irmãos. Aqui está dizendo, alegrai-vos e regozijai-vos com a vinda do Senhor, e a vinda dele está mais próxima do que nós possamos imaginar. Amém, irmãos? É poucas palavras, a carta é muito rica, é muito vasta, em conhecimento, em ensinamentos, mas eu queria mostrar isso aqui. A palavrinha-chave da carta de Pedro, a palavra sofrimento. Pedro quis mostrar o sofrimento que aqueles cristãos daquela época estavam passando, hoje somos nós, mas que há uma bendita, uma viva esperança para todo aquele que crê na vida eterna, irmãos. Creia. Se você não fez isso e não entregou a sua vida, entregue a sua vida a Cristo agora. Creia e com certeza o Senhor te salvará. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz. O Senhor disse que os céus passariam, a terra passaria, mas que as tuas palavras nunca hão de passar. As tuas palavras são eternas, Senhor. Por isso é que vale a pena crer na tua palavra, ler a tua palavra e esforçarmos para viver a tua palavra, para nós temos que esforçar para viver a tua palavra, Senhor. Nos ajude, ajude este meu irmão, esta minha irmã, que está agora ouvindo, Senhor, que está participando. Ajude eles a vencer todos os obstáculos, sofrimentos, angústias, perseguições, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco. Nós invocamos a presença do Senhor sempre nas nossas vidas, para nos ajudar a vencermos as tribulações da vida, Pai. Mas com a certeza de que um dia nós estaremos na glória com o Senhor para sempre e eternamente, pelos séculos dos séculos e eternamente, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com todos aqueles aonde você pertence, aonde você trabalha, que seja com todos agora, hoje e para todo o sempre. Amém.